Olá, muito boa noite para todo mundo. Nos fundos de linha, nas vilas ribeirinhas, nas freguesias mais retiradas e nos ranchinhos de beira de estrada, por todo o sertão brasileiro, nesta hora, os companheiros e companheiras boiadeiros estão reunidos na frente da televisão para saber das novidades apuradas no sertão e na cidade pela comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV. E para não deixar ninguém esperando, a gente anuncia o começo da função com a apresentação da nossa prosa abrideira do dia. Os companheiros e companheiras boiadeiros brasileiros, mesmo os que não são assim tão erados nesta lida de ganhar a vida com gado, têm perfeita sabedência de que, com o ciclo de baixa da atividade chegando ao fim, até que enfim, agora já não demora para o preço do boi começar a melhorar. O que, de acordo com a tendência natural do mercado pecuário e com o avançamento do tempo no calendário, deve acontecer a partir do meado do ano presente para frente. Por outro lado, os preços dos principais produtos usados na alimentação da boiada, assim como o valor dos próprios animais mais novos, estão bem mais em conta do que eles estavam no 2022. E aí é só juntar as duas pontas desta corda para chegar à conclusão de que este ano o investimento no confinamento está prometendo ao fazendeiro um rendimento bem mais compensador do que o que foi registrado na temporada passada. Falando assim no geral do país inteiro, a previsão do pessoal da Scott Consultoria é de que os pecuaristas brasileiros vão engordar no coxo uma boiada que deve ficar entre 6 milhões e 6 milhões e meio de cabeças, o que, se for mesmo confirmado, deve representar um aumento de 700 mil animais em relação ao volume final do ano passado. Este vento otimista também está batendo em Mato Grosso, que, sendo dono do maior rebanho bovino do Brasil, também pretende continuar na ponteira do setor confinador. De acordo com um levantamento que acaba de ser divulgado pelo IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o sistema de engorda intensiva deve entregar para o mercado, até o final da temporada, pouco menos de 725 mil cabeças, ou 30,5% a mais do que tinha sido no 2022. Conforme os técnicos responsáveis pela pesquisa, um dos principais motivos da animação dos confinadores do estado é a redução no custo de produção. Nas contas fechadas em abril, a diária média nos confinamentos mato-grossenses estava em R$ 12,21, o que vem a ser o menor valor registrado pelo setor nos últimos 3 anos, sendo que boa parte desta diminuição aconteceu por conta da desvalorização do milho, que é, junto com a soja, a base da alimentação do gado confinado. O que também está bem mais em conta este ano é o preço do boi magro, por causa do ponto em que a gente está no ciclo da pecuária. Mas assim mesmo, os pecuaristas que participaram das entrevistas demonstraram preocupação em relação à lucratividade da atividade nesta temporada, que ainda deve ser razoavelmente apertada. O caso, então, é de esperar para ver o que é que vai acontecer, Para enfrentar o mestiço no serviço de apartação, o peão tem de ter experiência, coragem e sabedência no desempenho desta função. O mesmo requerimento é feito aos companheiros e companheiras boiadeiros para negociar o seu gado no mercado. Mas, para não se arriscar de perder dinheiro nessa hora, o mais recomendado é que o pecuarista consulte sempre um especialista nesse riscado. E para atender a esta precisão, a gente apresenta agora, numa parceria nossa com a Scott Consultoria, a conversa com o analista. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. E a pergunta que nós recebemos hoje é relativa à pecuária de corte, é claro. Com o ciclo da pecuária já começando a virar, o que é que o fazendeiro que trabalha com cria tem que levar em conta para escolher quais as vacas que vão para o descarte e quais as que vão ficar na fazenda? Bom, vamos por partes aí, O ciclo pecuário, gente, o pior já passou, mas não é que ele já está virando, tá? O ciclo pecuário ele deve mudar de rumo com mais clareza somente o ano que vem, meados do ano que vem, ou até em 2026, tá? A gente ainda está em pleno ciclo de baixa de preço, não é nem preciso que a gente diga isso, Quem está na área aí sabe o que eu estou dizendo. Agora, o fazendeiro que trabalha com cria,
tanto faz se ele está no ciclo de alta ou de baixa, ele tem que manter na sua propriedade novilhas e vacas férteis. Não é? Não faz o menor sentido ele segurar a vaca improdutiva. E normalmente o olho engana, porque aquela vaca que não produz bezerro, ou aquela novilha que não produz bezerro, normalmente ela é mais vistosa, é mais bonita, tem o pelo mais brilhante, etc., porque justamente não sofreu aí as agruras da maternidade, né? Então precisa tomar cuidado e através dos controles, manter na fazenda aquela matriz que está produzindo e dentro das matrizes que estão produzindo, manter aquelas que produzem com intervalo de tempo menor. Tá? O ideal é a gente ter um bezerro por ano, mas a gente sabe que isso é muito difícil, não é? Mas aquelas que num prazo determinado elas dão mais produtos, essa é a vaca, essa é a novilha que eu tenho que ter na fazenda, né? Considerando, é claro, aí depende da região, novilha é aquela que ainda não teve bezerro, aquela fêmea que não teve bezerro, e a vaca que já teve bezerro. Então, quem vai para descarte? Quem vai para descarte são as matrizes inférteis e aquelas cujo intervalo entre partos é muito grande. É isso aí, meus votos de boa saúde, bons negócios e até a próxima. E se o companheiro boiadeiro que está aí na frente da televisão, está encismado com alguma coisa mal resolvida na lida ou no mercado, faça o favor de não se acanhar, de perguntar, porque a gente está aqui para ajudar. E para participar da nossa programação é só mandar uma mensagem internética para pauta@tvterraviva.com.br. Repetindo, pauta@tvterraviva.com.br. Depois de correr o sertão dos Ananás, atravessar metade das Gerais e andar ainda um pouco mais, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV vai aproveitar a chegada da boiada aqui nesta aguada lindeira da estrada para fazer uma parada ligeira. Mas não vai demorar nada para a gente recomeçar esta nossa jornada estradeira. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. O tempo andou de acordo com o seu roteiro costumeiro, que é o de querer apostar a corrida com o cavalo rei dos parelheiros para ver quem é o mais ligeiro. A estiagem chegou e já derrubou a qualidade da pastagem e se o pecuarista não tomar alguma providência, a produção da vacada leiteira vai ficar cada vez mais prejudicada, né? Mas qualquer criança de roça tem perfeita sabedência de que, para não enfrentar dificuldade com a alimentação das matrizes na seca, o jeito que tem é fazer silagem na propriedade. Pois então, para aproveitar a ocasião e esticar uma prosa a respeito de como é que isso deve ser feito na rotina da fazenda daqui para frente, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Gustavo Salvati, que, para nossa grande satisfação, veio pessoalmente visitar o arranchamento eletrônico e internético da comitiva do Terra Viva DBO na TV. Boa noite, Gustavo. Muito obrigado pela sua presteza, sua boa vontade para atender o nosso convite e por vir aqui no nosso arranchamento para bater um papo aqui, cara a cara, olho no olho. Seja muito bem-vindo e sinta-se em casa. Boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui presente hoje no programa, que eu sempre acompanho e assisto. Muito obrigado. A honra é nossa. Ô, Gustavo, quais são as principais culturas, né, que a companheira fazendeira que está vendo a gente aí pode usar para fazer silagem na fazenda? Então, hoje a gente tem uma grande gama de culturas que são usadas para ser ensilada, mas a principal que é utilizada tanto na pecuária de leite como na pecuária de corte, segundo os levantamentos que nós temos, principalmente em sistemas semi-intensivos e intensivos de produção, é a silagem de milho, né? O milho é uma planta realmente que, para parte fermentativa, ela foi contemplada com todas as características positivas para fermentar bem, além de ter uma qualidade nutricional excepcional. Mas a gente também tem a silagem de sorgo, né? O sorgo vai muito bem em áreas de sequeiro, né? Quem faz safrinha, porque ele é um pouco mais tolerante à seca, né? Então é uma opção boa. Mas também temos silagens de capim, né? E assim de cana,
né, numa menor proporção. Só que cada tipo de silagem desse merece um cuidado especial e um acompanhamento de um consultor para ajudar na escolha do aditivo, ponto de colheita e outros pontos, né, cruciais, compactação, vedação e assim por diante. O Gustavo está falando do milho, né, que é um dos principais produtos que a gente usa aí, né, em silagem no Brasil, né? E cada produto, evidentemente, você tem uma série de cuidados, né, que começam na hora de você fazer a colheita desse material. No caso do milho, quais são esses cuidados que o produtor deve tomar para fazer a colheita do milho para ensilar? Então, quando a gente acompanha, né, o nosso trabalho como consultor nas fazendas, né, o primeiro aspecto que a gente vai definir com o produtor, qual que vai ser o momento da colheita, né? Então, a gente tem algumas formas de avaliar isso. Uma mais empírica e visual, que é muito fácil de fazer nas lavouras, é você quebrar a espiga ao meio e analisar a linha do leite. A linha do leite é uma linha que marca a deposição no amido, né? Normalmente, a deposição no amido ela ocorre de cima para baixo no grão. E, normalmente, quando esse milho está na metade da linha do leite, essa linha delimita a fração que já foi solidificada na fração ainda pastosa. É que é um ponto adequado para a gente fazer essa colheita. Assim como, né, a gente avalia o teor de matéria seca. A gente desidrata esse material usando uma air fryer, um coster ou até mesmo um micro-ondas e avaliamos, né, qual o teor de matéria seca, que é o inverso da umidade. E quando a gente tem aí um teor de matéria seca em torno de 35%, é o momento adequado para se ensilar. Só que isso é o ponto ideal. E aí depende do tipo de colhedora que a gente vai colher esse material. Se for uma colhedora autopropelida, que tem dispositivos, rolos, processadores, cracker, que quebram um grão, esse é o ponto. Mas se for uma colhedora de arrasto, aquela tracionada pelo trator, ela não tem, via de regra, né, as marcas que temos no mercado, ela não tem esse rolo processador. Então, a gente tem que entrar um pouco antes na lavoura, né, com 30% de matéria seca e talvez 1/3 da linha do leite para colher, porque senão a gente não vai conseguir quebrar. As pesquisas que eu fiz durante meu doutorado na Exalc mostraram um pouco disso. Então, é importante saber escolher esse momento, porque um dos maiores ativos da planta de milho é a energia que ela tem dentro do grão. E se a gente não quebrar esse grão, ele vai sair todo nas fezes. Então, vamos perder todo o potencial da cultura. A vaca não vai aproveitar esse grão. Isso, não vai aproveitar. A gente tem observado muito isso a campo, né? Por isso que a gente bate muito em cima para ter alguém monitorando o momento da colheita. A gente tem um lema assim, ó, é uma semana que define o seu ano. Né? Se você não organizar isso, a gente fez uma estimativa em um rebanho aí com 50 vacas, uma diferença de amido fecal, que é a análise que a gente dosa amido nas fezes, de uma vaca com 2% de amido fecal para uma de 7% de amido fecal, num rebanho com 50 vacas, pode chegar a uma perda de 9 toneladas por ano nas fezes. Então, isso é uma perda muito grande que é definida em uma semana, se tiver alguém monitorando, escolhendo o ponto de colheita e ajustando a máquina para quebrar esse grão. Agora, Gustavo, a gente já está mais ou menos aí no ponto, né, de começar a usar esse material que foi ensilado, né? Como é que deve estar o material na hora que você abre o silo? O que você tem de ver para saber se ele está bom? Tem alguns aspectos, primeiramente, que é o aspecto visual, né? A gente não quer presença de fungo, né, filamentoso, que tem aquele bolor. Nós avaliamos temperatura, existe aquele termômetro de espeto, que é usado muito o pessoal que faz churrasco, né? Se as temperaturas estiverem muito elevadas, quente, o animal não vai comer, quer dizer que não teve uma boa qualidade de vedação, né? E, normalmente, nós coletamos uma amostra, enviamos para o laboratório, né? Eu, como sou nutricionista, para ter uma ideia da qualidade nutricional que tem ali daquele material, para eu formular a dieta de acordo com a deficiência, né, para complementar esse material. Então, são coisas que a gente avalia visualmente, né, e a temperatura e em conjunto para tomar uma decisão aí da qualidade desse material. Agora, tudo isso que a gente está falando aqui, né, Gustavo, você vai fazer uma palestra em relação a esses pontos todos e mais algumas coisas que a gente não falou, todos os cuidados que o pecuarista deve tomar para usar esse silo, para fazer esse silo, né, na Interleite Sul, né? Quando é que vai ser esse evento? Como é que vai ser? Quem que pode participar, Gustavo? Então, o evento vai ser em Chapecó, dia 18 a 19 de setembro. E pode participar produtores, estudantes, consultores.
Eu vou estar abordando esse tema aí a fundo, né, numa duração de 50 minutos a palestra, e nós vamos dar todos os detalhes, de ponta a ponta, né, desde a semente até a nutrição, né, desse alimento tão importante que chega a compor aí 50%, 40% a 50% da dieta da vaca de leite. Gustavo, tinha mais um monte de perguntas, evidentemente, para te fazer, porque esse assunto de silagem é um assunto extremamente importante, né? Que é impactante na relação custo-benefício aí de uma propriedade, principalmente numa propriedade leiteira. Muito difícil você tocar uma fazenda de leite na seca sem ter silagem, praticamente impossível, né? Mas sabe que nosso tempo sempre é meio apertado. Então, queria agradecer demais a sua presença aqui, né? Dizer que a gente é parceiro, porteira está sempre aberta, sempre que tiver alguma coisa nova, liga para a gente prosear mais. Obrigado, viu, Gustavo? Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Na sombra da gameleira, a peonada fez uma fogueira para esquentar o viradinho de feijão com torresmo e, mesmo sendo ligeira essa parada, ela será aproveitada para a gente poder fazer a apresentação dos comerciais que sustentam a televisão. E o Terra Viva DBO na TV volta em instantes para destrinchar e fatiar o assunto do mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. Com o fim da safra do capim e o fazendeiro brasileiro sendo obrigado a vender a boiada para aliviar a carga das invernadas, a nossa praça boiadeira continua largada na descida da ribanceira e nem o forte aumento do movimento no setor exportador está tendo serventia para segurar a cotação da nossa mercadoria. É um minutinho só, aguarde. Com um olho no pasto, outro no boi e assuntando ainda de longe os rumores e humores do mercado, o Terra Viva DBO na TV passa agora aos companheiros e companheiras pecuaristas a lista do dia das arribadas e derriçadas da arroba no nosso comércio boiadeiro. E a gente começa a contação do caso que está sendo passado no mercado pecuário, dizendo que, conforme já estava sendo perfeitamente esperado, com o avançamento do calendário e o aumento na oferta de gado terminado, a nossa praça boiadeira agora embicou de vez na descida da ribanceira. A parte principal da explicação para esta situação atual é que, com o outono já bem entrado na sua metade derradeira, quem está ditando o rumo do carretão é o clima, com a estiagem fazendo rasoura na pastagem e o fazendeiro sendo obrigado a vender a boiada para aliviar a lotação das invernadas. A precisão agora, para a amiga pecuarista, é de esticar a vista para diante daquela ponte para tentar enxergar o que é que tem lá no horizonte. E o que está dando para ver é que, considerando o tanto de gado que já foi abatido este ano e a quantidade de fêmeas já descartadas, a enchente de boiada deve começar a diminuir a partir do meado de julho. Mas hoje a fartura está tão grande que o comprador de boiada nem está fazendo questão de mandar carregar o caminhão, com a má intenção claramente planejada de manifestar desinteresse pela negociação para poder derrubar mais ainda a cotação, né? Mas a situação poderia estar pior do que isso, e só não está porque o setor exportador continua em grande animação. Conforme a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, até a quarta semana de maio foram embarcadas 178.900 toneladas, com a média diária registrando um crescimento de nada menos que 37,4% em relação ao período correspondente do ano passado. O problema continua sendo o preço, né, que levou mais um tombo, agora de 11,4% na mesma comparação. De qualquer maneira, por conta do forte aumento na quantidade embarcada lá para fora, o tanto de dinheiro recebido até agora pelos frigoríficos exportadores brasileiros está 21,8% acima do que estava nestas alturas do 2022. Juntando tudo, o resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões pesquisadas rotineiramente em todo o Brasil. E o que aconteceu desta vez foi que a arroba caiu em 6 destas praças consideradas, mas ainda subiu nas outras 3. Começando então a recitação da lista pelas melhores notícias, a gente registra que a relação das arribadas foi encabeçada pelo sul do Goiás, onde o boi aumentou sozinho para R$ 202, isso para receber no prazo de 30 dias e ainda para descontar a parte do fundo rural. Em Santa Catarina, a alta foi só para vaca
que melhorou para R$ 220. E no oeste do Rio Grande do Sul, o macho reagiu e avançou para R$ 8,50 o quilo vivo, o que corresponderia a R$ 255 se o negócio fosse por arrobas. Já na região de Pelotas, a derriçada foi geral, com o boi sendo derrubado para R$ 8,40 o quilo ou R$ 252 por arroba, enquanto a vaca desceu para R$ 7,40 o quilo ou R$ 222 por arroba. No noroeste do Paraná, a fêmea piorou para R$ 185. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o macho desceu para R$ 209. No sul do Tocantins, a vaca já não vale mais do que R$ 177. E em Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, a fêmea desandou para R$ 202. Eu moro sozinho no meu ranchinho Beirachão e, tirante algum delorimento por causa da solidão, eu não trago no coração nenhum outro padecimento ou precisão. Quando é madrugada, a passarada vem me fazer alvorada. De tardinha eu pego a minha violinha para cantar duetado com o sabiá do peito alaranjado. E de noite eu durmo um sono sossegado, enquanto a cascata rumoreja e a lua sertaneja alumia este meu mundo encantado. Esta é uma das mais de 800 prosinhas rimadas de minha própria autoria que eu fui escrevendo ao longo destes anos para servir de recordação, em forma de poesia, das minhas viagens e das minhas reportagens que eu fiz por esse mundo afora, e também como uma humilde contribuição para a preservação da nossa verdadeira cultura roceira brasileira. E para os companheiros e companheiras que, assim como nós, também têm apreço pelas coisas do sertão, a gente faz aqui a recordação, a recomendação da leitura dos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, onde estão reunidas e publicadas todas essas trovinhas que a gente recita aqui no fechamento da nossa apresentação. Para saber como fazer para comprar qualquer um dos volumes ou a coleção completa, o amigo e a amiga podem falar comigo mesmo no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E estando o serviço feito, a comitiva já vai deixando o eito e se despedindo dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, do Brasil inteiro, que assistiram e participaram desta nossa apresentação noticiarista e novidadeira. E a gente aproveita essa hora de ir embora para deixar feita a promessa de voltar com uma nova função amanhã mesmo, às 6 horas, às 8h30 da manhã e também às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.